Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos iniciar orando. Hoje a irmã Hélida faz aniversário, então uma oração de gratidão pela vida dela, que Deus continue abençoando a irmã Hélida. Orarmos pelos enfermos, orarmos por aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, hospitalizadas, que Deus possa ter misericórdia. Incluímos aí Dona Nilza e também os familiares do João, né, que Deus possa dar força nesse momento, dar a eles paciência, estrutura, né, para estar cuidando de Dona Nilza, a qual está enferma. E também orarmos para as demais irmãs da nossa igreja, Irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Germa, Irmã Delvira, que Deus possa estar abençoando cada irmã. Orarmos também pelas famílias da igreja, como forma de gratidão. Deus tem abençoado a nossa igreja, Deus tem cuidado da nossa igreja, tanto na saúde física como emocional. E continuarmos pedindo a Deus que continue cuidando, né? Dando força, dando saúde, abençoando a comunhão da igreja também, que Deus possa continuar sustentando, dando fortalecimento, né? Dando paz em cada família, porque as informações que recebemos, os problemas que enfrentamos, eles são vários. E necessitamos então da direção de Deus. Então, a nossa oração também é para que Deus possa estar abençoando a nossa igreja, Igreja Batista Campo do Coelho, fortalecendo e sustentando a nossa igreja. E também agradecemos pelas bênçãos recebidas. Apesar das lutas que enfrentamos, das dificuldades, mas temos muito que agradecer a Deus pelo cuidado e pela proteção dele. Então, oremos também como forma de gratidão. Oremos pelas famílias enlutadas, né? Que Deus possa continuar cuidando e sustentando cada família, dando o suporte necessário, momentos de dor, de separação, né? Que o alento de Deus possa vir para estar então cuidando e abençoando cada família. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica, somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Somos gratos, ó Deus, pela irmã Hélida, que hoje completa mais um ano de vida, abençoe tua serva. Também, ó Deus, somos gratos pelas bênçãos recebidas, pela nossa igreja, pelas famílias da igreja, ó Deus, pelos visitantes. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa querida igreja, dando o sustento necessário, abençoando, ó Deus, fortalecendo a nossa igreja. Aqueles que estão enfermos, hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia. Amigos, vizinhos, parentes que estão hospitalizados, que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando e indo com a tua mão toda poderosa, dando o suporte necessário. Nós te pedimos, ó Deus, pela Dona Nilza, ali a mamãe da irmã Vanuse, abençoe Dona Nilza, ó Deus, cuide dela, tenha misericórdia daquela vida. E também abençoe, ó Deus, o João, abençoe a Yasmin, abençoe também a Vanúzia, cuidando, ó Deus, deles ali, dando força, dando, ó Deus, sustento, dando sabedoria e paciência. Pedimos, ó Deus, por Dona Delvira, por Dona Germa, por Dona Ione, por Dona Delvira, que o Senhor, ó Deus, abençoe cada irmã, a qual nós sempre temos orado por elas, e o Senhor tem cuidado, o Senhor tem, ó Deus, respondido nossa oração, protegendo elas e livrando elas de todo perigo. Abençoe os familiares, ó Deus, que cuidam também, que o Senhor possa dar a eles força, dar a eles, ó Deus, sabedoria também. Pedimos pelas famílias enlutadas, tenha misericórdia, Deus. São muitas as famílias enlutadas. Que o Senhor, ó Deus, conforte cada familiar, dando o suporte necessário, dando, ó Deus, força a cada família, dando paz no coração de cada um. Ó Deus, que as igrejas possam se apresentar em momentos de crise, em momentos difíceis que nós estamos enfrentando, que a tua igreja, ó Deus, possa se apresentar mostrando que na tua palavra nós encontramos paz, encontramos segurança, encontramos força para continuarmos caminhando. E agora, Deus, que vamos estudar um pouco da tua palavra, que seja um momento de refrigério, seja um momento também, ó Deus, de despertamento espiritual, para que possamos continuar caminhando contigo. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Hoje, irmãos, vamos estar estudando a lição número 3, que é Mantendo o Foco em Deus. Abra sua Bíblia aí em Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Esdras 4,
1 a 3. O tema é mantendo o foco em Deus. Vale lembrar que nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, baseado então na revista Palavra e Vida, a revista desse trimestre, que tem como tema recomeçar. Esdras 4, de 1 a 3. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesuá e outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, eles estavam preparando, nós falamos semana passada sobre a construção do altar do Senhor, houve alegria, houve choro, lembranças do povo mais velho que presenciou tanto antes como depois, antes do cativeiro, depois do cativeiro babilônico. E nós estudamos então que houve muita alegria, ao mesmo tempo foi um misto de choro, de alegria, de lembrança pelo que tinha ocorrido e também de alegria pelo que estava sendo reconstruído. E aqui então há uma ajuda oferecida pelos inimigos, né, que queriam ajudá-lo e até se apresentaram como também servos de Deus, como poderiam ser servos de Deus. E aí a resposta, né, de Zorobabel e Jesuá foi: nada temos conosco, nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, a princípio, eles rejeitaram a ajuda dessas pessoas, porque sabiam que essas pessoas eram adversários. E o foco deles estava na reconstrução do altar do Senhor. E eles sabiam que Deus iria ajudá-los. Toda ajuda é bem-vinda? Nem sempre. Depende de quem vai estar te ajudando. Né? E essas pessoas não eram pessoas confiáveis. Não eram pessoas servas do Senhor. Não eram pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Por isso que Zorobabel disse: olha, nada temos com vocês. Vamos fazer isso sozinho. O Senhor vai nos ajudar. Então, o autor ele fala, né, sobre essa questão de você ter esse cuidado, essa cautela, mas sabendo que às vezes pessoas podem vir querer ajudar você, mas com más intenções. Com más intenções. E aí precisamos ter esse discernimento. Se vale a pena ter essa ajuda dessa pessoa ou não. Se vale a pena a gente aceitar, né, essas pessoas, ou se essas pessoas estão com más intenções e às vezes lá na frente vai então nos prejudicar. Então, o foco em Deus, o manter o foco em Deus, o olhar em Cristo, faz com que tenhamos discernimento e sabedoria para sabermos discernir se realmente vale a pena a ajuda que algumas pessoas estão nos oferecendo. O estudo de hoje se propõe a mostrar que quando recebemos uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para cumprirmos com qualidade. Para tanto, não podemos perder o foco. Tudo que nós fizermos para Deus deve ser o melhor. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. O culto de gratidão a Ele, a nossa vida em santidade a Ele, tudo para Ele tem que ser bom, tem que ser o melhor. Ele merece o melhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, se nós fizermos alguma coisa de qualquer maneira para Deus, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? E muitas das vezes a gente não tem esse discernimento, essa preocupação em pensar: será que é do agrado de Deus que eu faça isso? Será que Deus está se agradando que eu faça isso? Deus pediu uma oferta para Abel e para Caim. E aí,
Abel, ele ofereceu o melhor dos frutos. E Caim não. E por isso que houve inveja e houve o primeiro homicídio. O que eu tenho oferecido para Deus? Eu tenho oferecido o melhor? O meu louvor a Ele é o melhor? É o melhor que eu posso oferecer para Ele? Eu tenho buscado engrandecer o nome dEle através da minha vida, das minhas atitudes? Eu tenho procurado servi-lo de todo o meu coração, na igreja, no meu trabalho, na vizinhança? Eu tenho procurado mostrar que Cristo está em mim? Eu preciso pensar nisso, porque Ele merece o melhor. Devemos cuidar para cumprirmos com qualidade aquilo oferecido a Deus. Somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos aqui temporariamente, porém, adquiridos que fomos por alto preço e em Cristo Jesus justificados. Pertencemos agora ao reino de Deus. Quero destacar esse fato para lembrar que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar as questões humanas, terrenas. E isso só será alcançado à medida que tiver consciência de missão, estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e consagrar-se ao Senhor para uma vida útil. O que ele quer mostrar aqui é que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando eu tenho esse objetivo de pensar para agradar a Deus, para servir a Deus, aquilo que eu vou fazer em qualquer área vai ser o melhor. Porque o meu objetivo não é agradar a mim mesmo nem as pessoas, mas é agradar a Deus. E aí o meu trabalho vai ser útil, o meu trabalho vai ser um trabalho consagrado pelo Senhor. Porque eu coloquei o Senhor como prioridade na minha vida. Agora, se eu colocar outras coisas como prioridade, coisas materiais, por exemplo, eu não estou agradando a Deus. Deus, ele deve ser prioridade na nossa vida. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. E quando eles lançaram as bases do altar do Senhor, e a primeira coisa que eles queriam reedificar era o altar do Senhor, por quê? Porque Deus deveria estar em primeiro lugar. E quando os inimigos vieram oferecendo ajuda, eles disseram, não, nós não queremos a ajuda de vocês. Nós faremos isso sozinhos. Porque eles, Zorobabel, Jesuá e outros, sabiam que aquela ajuda ali não era bem-vinda. Eles tinham esse discernimento. Eles tinham esse discernimento que aquela ajuda ali não era bem-vinda. Porque eram adversários. Eram pessoas contrárias à mensagem de Deus. Por isso, precisamos priorizar a palavra de Deus, os seus ensinos e a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. E aí vamos ter, às vezes, poucas pessoas para nos ajudar. Mas teremos a presença de Deus para nos fortalecer, para realizarmos aquilo que é da vontade de Deus. Vai sair o serviço. Por quê? Mesmo às vezes com muita dificuldade, por não termos tanta gente, mas teremos a presença de Deus do nosso lado para nos sustentar, nos fortalecer, para fazermos aquilo que é da vontade dele. E ele vai nos honrar, vai nos ajudar. Quando a gente olha para o propósito da reconstrução do templo, a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder do Deus de Israel e a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, a partir da reconstrução dos seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. E aí alguns personagens o autor cita aqui nessa reconstrução. Esdras, na reconstrução da muralha de Jerusalém, nas reformas religiosas. Neemias, na influência junto a Artaxerxes e também na reconstrução da muralha de Jerusalém, nas reformas religiosas. Zorobabel, líder cívico, na reconstrução do templo. Josué como sacerdote, líder espiritual, também na reconstrução do templo. E Ageu e Zacarias como profetas que falam a palavra de Deus ao povo. Então, foi um time que Deus separou para a reconstrução de Jerusalém. Um time que estava comprometido com a palavra de Deus. Eram poucas pessoas, mas eram pessoas suficientes para realizar a obra do Senhor. Por quê? Porque eram pessoas comprometidas e tinham um propósito divino para glorificar a Deus. Muitas das vezes não é a quantidade, mas é a qualidade de vida. Às vezes ficamos preocupados com igrejas cheias, com templos cheios, pessoas se convertendo, pessoas aceitando o Evangelho. Isso é muito bom, faz parte. Precisamos empregar para que pessoas se convertam e elas sejam batizadas.
Mas às vezes a liderança religiosa fica muito preocupada com relação ao número. E não é número. A questão é a qualidade de vida. Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Josué, pessoas que também tinham seus aliados, cada um tinha os seus aliados, tinha os seus companheiros, mas eram pessoas comprometidas com o Evangelho. A igreja, ela precisa ser uma igreja independente do seu tamanho, ela precisa ser comprometida com o Evangelho. O foco dela é Cristo. O púlpito precisa pregar Cristo. Os louvores precisam ser para engrandecer o nome de Cristo. Tudo é para o Senhor. Tudo é para glorificar o nome dele. Como servos do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Sim. O estar no centro da vontade de Deus não significa que nós estamos imunes de sofrimento. Pelo contrário. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais você tem que renunciar à carne. Os desejos da carne, as concupiscências da carne. Então aí há um sofrimento muito grande. Mas não há nada mais importante e melhor do que estar no centro da vontade de Deus, mesmo você passar por tantos sofrimentos. Porque estar no centro da vontade de Deus é estar fazendo a vontade daquele que te criou. Aquele que te criou é aquele que deu o seu único filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz por você. E aquele também que está com você, que é o Espírito Santo, para consolar e confortar você e orientar você a cada dia. Então, por isso que é importante estar no centro da vontade de Deus. O estar no centro da vontade de Deus leva você a tomar decisões corretas, decisões acertadas, e não ser influenciado por pessoas que às vezes têm uma conversinha boa, um jeitinho manso para falar, mas no fundo ela vai te trair, ela vai te prejudicar, ela vai complicar a tua situação. Ela é um adversário e você não enxergou ainda. O estar no centro da vontade de Deus enxerga que por trás daquilo ali tem a mão de Satanás para poder atingir você, para poder carregar você, para poder prejudicar você. Então, a gente ganha muito por estar no centro da vontade de Deus. E para isso eu preciso estar em comunhão com Ele, para isso eu preciso abrir o meu coração para Ele, permitir que Ele possa agir na minha vida, trabalhar no meu coração, me orientar, pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. É uma renúncia, é uma conversão, é um arrependimento, é uma fé em Jesus Cristo. Isso faz com que eu, então, possa me afastar, não automaticamente, mas eu vou me afastando do mundo e vou me apegando aos mandamentos do Senhor e vou entendendo o plano de Deus, vou entendendo também a sua vontade, vou entendendo que Ele está no controle de todas as coisas e eu vou passando por isso e vou começando então a caminhar mais seguro, mais confiante, não em mim, mas confiante no Senhor, aquele que vai me ajudar e vai me fortalecer a cada dia. Amém, irmãos? O texto básico nos remete para a realidade, o texto que nós lemos, nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora que no lugar de somar poderão desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço da obra de reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. Eu acabei de dizer, chegaram aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim, chegaram aos ouvidos dos adversários de Esdras e Neemias, que eles estavam reconstruindo os muros. E aí, de maneira muito delicada, muito mansa, eles foram ali oferecendo ajuda. A reivindicação deles foi: deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Alguns desafios nos são apresentados para não perdermos o foco, quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. Então, o estar no centro da vontade de Deus nos dá esse discernimento para responder aos adversários o seguinte: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus.
nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, eles responderam com sabedoria e com autoridade também, dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer isso. Nós não queremos a ajuda de vocês. Não precisamos da ajuda de vocês. E eles vieram dizendo que servem o mesmo Deus, que nós podemos caminhar junto, que nós podemos fazer tudo isso junto, que não há necessidade de vocês ficarem aí se sacrificando sozinhos. O trabalho vai render muito mais se nós ajudarmos vocês. Nós não precisamos de vocês. Nós vamos fazer isso conforme Deus mandou fazer. Por quê? Porque eles conheciam que por trás daquilo ali havia uma perseguição, por trás daquilo ali havia algum interesse, haveria alguma maldade. Por isso que eles, então, foram enfáticos em dizer o seguinte: nós não precisamos de vocês. Vamos fazer isso sozinhos, conforme o rei Ciro ordenou, conforme o rei da Pérsia ordenou, e nós vamos edificar o Senhor Deus de Israel. E ele, então, diz para nós não aceitarmos o apoio de vocês, mas que possamos fazer isso sozinhos. Isso mostra, volto a dizer, discernimento. Isso mostra que eles estavam comprometidos em fazer a vontade de Deus. Toda ajuda nem sempre é bem-vinda. Depende de quem vai te ajudar. Qual o interesse dessa pessoa? Essa pessoa tem um coração realmente comprometido na obra do Senhor? Ou ela está com más intenções? E uma coisa, uma qualidade, característica é o discernimento. Há muitas pessoas que você fala: nossa, essa pessoa é uma bênção. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. É uma pessoa, olha, ela é fantástica. Ela é uma pessoa que eu admiro tanto. E por trás daquele jeito manso, daquele jeito simpático, carismático, está uma pessoa que está sendo influenciada por Satanás. E ela é digna de misericórdia de Deus, é digna da nossa oração, para que Deus possa realmente quebrantar aquele coração e possa fazer aquela pessoa uma pessoa realmente digna de confiança. Então esse discernimento precisamos ter para não cairmos então nas ciladas do inimigo. Aí ele coloca para nós aqui alguns desafios que precisamos cumprir, a qual Deus também nos dá e nos ajuda. Para não perder o foco, é preciso saber que encontraremos opositores pela frente. Se temos ciência de que não vamos agradar a todos, precisamos preparar para a oposição, a começar do conhecimento de sua existência. Então, o nosso compromisso aqui nesse mundo não é agradar os outros. É um grande perigo, né? A gente quer sempre agradar o outro, mas o nosso compromisso aqui, uma vez convertido, é agradar ao Senhor. Nos estudos de quinta-feira, no templo, eu até estudei com os irmãos, e tenho estudado com os irmãos, e falamos sobre um texto muito importante, que é da questão do desejo de agradar o outro, a preocupação de agradar o outro. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. Então, ou seja, se eu sou servo de Cristo, a minha prioridade é agradar a Cristo. É claro que é muito bom você também agradar o outro, ser elogiado pelo outro, mas muitas vezes você, com a sua palavra, você não vai agradar o outro, porque a sua palavra é bíblica e ela vai confrontar o pecado. Ela vai levar a pessoa a ela tomar uma atitude. E às vezes ela fica chateada com você por você falar uma verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, o seu compromisso, o seu objetivo, nosso compromisso, nosso objetivo, não é agradar o outro, mas é agradar a Cristo. Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, o cuidado que nós precisamos ter de muitas das vezes querer agradar as pessoas e deixar então de agradar Cristo, de agradar ao Senhor. E eles estavam ali comprometidos na obra do Senhor, na reconstrução do altar, na reconstrução dos muros de Jerusalém, levantar as portas que estavam
destruídas. Então o objetivo deles era agradar ao Senhor. E eles sabiam que a ajuda deles não era uma ajuda abençoadora. Eram opositores, eram inimigos, adversários. E eles logo disseram, não precisamos da ajuda de vocês. O que nós precisamos é da ajuda do Senhor. Para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Já falamos isso. O discernimento é você discernir. O discernimento é um dos dons espirituais que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. O discernimento é você distinguir o que é certo e o que é errado. Você ter essa capacidade de observar, não, isso daí não está legal não. Isso daí não é certo não. Essa pessoa aí não é bem-vinda não. Essa pessoa não veio para somar não, ela veio para diminuir. Então a gente tem esse discernimento. É claro que você não vai ser mal educado com as pessoas, mas você vai ter a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é. E ser enfático em você agradar a Cristo. E não ficar preocupado em agradar os homens, agradar as pessoas, mas agradar a Cristo. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. E muitas vezes dizer o que eles disseram: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nada tendes, ou seja, você não tem participação nenhuma aqui. E não queremos também a presença de vocês. Às vezes pode ter sido um pouco assim, muito forte ou muito pesada a palavra deles. Mas foi sábia. Porque muitas vezes ficar dando voltinhas, né, e fazendo rodeios não vai resolver o problema. Você pode ser direto, falar de maneira educada, mas falar diretamente o que realmente precisa ser dito. Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Eles chegaram dizendo, não, o Deus de vocês é o nosso Deus, queremos ajudar, queremos somar. Nada tendes conosco da casa e nem no nosso Deus. Ou seja, você não tem participação nenhuma, você não tem aliança nenhuma com Deus e também não terão participação nenhuma na reconstrução da casa de Deus. Então, o discernimento, em discernir que aquela presença ali é uma oposição, e também a sabedoria em falar de maneira clara e objetiva aquilo que é da vontade de Deus. Irmão, nós precisamos, no mundo que nós vivemos, nós precisamos ter muito discernimento. Há muitas coisas que parecem que é do Senhor, mas não são. E precisamos ter sabedoria no falar, né? E com o objetivo de sempre agradar ao Senhor, não agradar aos homens. O nosso objetivo, se somos servos do Senhor, é agradar ao Senhor. O uso dos dons de sabedoria e de discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Josué, bem como dos demais chefes dos pais de Israel, nesse contexto, foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se com quem poderia contaminar o seu projeto. Ou seja, o foco deles era fazer a obra de Deus. O foco deles era reconstruir o altar do Senhor. Então, a presença desses opositores não poderiam retardar a obra, né? Não poderiam fazer com que eles perdessem o foco. Então eles tiveram discernimento e sabedoria dizer assim, olha, nada tendes conosco. Nem com a casa, nem com Deus. É preciso avaliar e Deus pode nos capacitar a perceber isso. Se a ajuda oferecida vem para cooperar ou para instalar confusão no seio da igreja. Eu fico com a expressão do autor aqui, é preciso avaliar. É preciso fazer uma reflexão, uma análise. Se aquela ajuda, ela é uma ajuda que vem para abençoar, para cooperar, ou vem para instalar confusão no seio da igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento. E aí vem a questão de nós, às vezes, queremos logo encher rápido a igreja, o templo, com muita gente, e achar que a igreja está realmente crescendo, está desenvolvendo, está muito bom, tem muita gente chegando, tem muita gente aceitando, tem muita gente se convertendo, muita gente se batizando, que depois aí lá na frente tem muito problema também. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Será que a pessoa vai vir para abençoar? Vai vir para cooperar? Ou vai vir para instalar uma confusão no seio da igreja? Então, o cuidado que a liderança precisa ter, não só a liderança, mas a igreja também, na aceitação de novos membros,
na aceitação de novas pessoas também. É claro que o nosso compromisso é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, mas temos equilíbrio, temos prudência, temos cautela na hora de levar alguém para o batismo, na hora de aceitar uma pessoa como carta de transferência para a nossa igreja. Nós precisamos ter esse cuidado, ter essa cautela. Será que ela vem para cooperar ou vem para instalar confusão? Então, esse discernimento a igreja de Cristo precisa ter. E essa sabedoria vinda dos céus para dizer assim, não, ela vem para abençoar a igreja. Não, essa pessoa aí, vamos dar mais um tempo, vamos esperar mais um pouco, vamos ver se realmente ela vai permanecer, se ela vai continuar firme, se ela vai realmente mostrar diferença, se ela vai se comportar de maneira que vai agradar a Deus. A observação e a reflexão é fundamental. E essa avaliação, esperarmos. Isso compete ao líder da igreja, mas também aos membros. Estarem ali avaliando. Porque muitas vezes nós aceitamos e as pessoas, elas vêm para confundir, elas vêm para instruir instalar alguma confusão, elas vêm para poder prejudicar em alguma área e não vêm para cooperar. E outras vêm para abençoar, vêm para cooperar, vêm para ajudar, vêm para restaurar, para cuidar, né? E nós temos tido esse privilégio na igreja de receber muitos irmãos de outras igrejas, denominações também, que vieram para a nossa igreja para abençoar como tem abençoado, para cooperar, para trazer alegria, para agregar conhecimento, para fortalecer mais a igreja. Eu tenho provado disso e tenho sido muito recompensado por isso. Mas, infelizmente, às vezes, em outras igrejas, precisamos ter esse cuidado. Mantermos esse cuidado na nossa igreja, porque às vezes vemos em outras igrejas os problemas acontecendo por falta, às vezes, de alguns critérios, de alguma observação, de querer logo juntar o grupo, aumentar o número de membros e, às vezes, trazer algumas perturbações, instalar, às vezes, algumas confusões no seio da igreja, trazer ali alguns prejuízos para a igreja, doutrinários e também prejuízos de relacionamento, né? Então, Zorobabel, Jesuá e os demais ali, eles foram enfáticos, dizer assim, olha, não precisamos da ajuda de vocês, nós estamos bem aqui sozinhos. E não aceitaram, então, porque sabiam que eles eram opositores, eles eram adversários. Muitas vezes, como cristãos, somos instados a tomar decisões que a princípio nos incomodam, geram incertezas, provocam contrariedades. Mas quando descansamos no poder de Deus e temos consciência de que fizemos escolhas calcadas, não no que pensamos ou queremos, mas na mente de Cristo, que nos dirige, então a paz de Cristo que faz o arbitramento sobre os corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche da tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena com alegria e fé. Então agora vamos falar da questão da decisão, de tomada de decisões. Se você vai tomar uma decisão, seja qual for ela, primeira coisa, ore, converse com Deus. Mas ore, não ore uma vez não, ora muitas vezes, orai sem cessar. Ore, converse com Deus. Outro degrau que você precisa subir. Converse com a sua família sobre essa decisão que você quer tomar. Converse, veja com a sua família se realmente será uma decisão boa, se é uma decisão que agrade a Deus. Converse com o seu pastor sobre essa decisão. Tenha a liberdade de conversar com ele sobre essa decisão, para que você tome uma decisão debaixo da aprovação dele, debaixo da consagração dele. Converse com irmãos da igreja, irmãos mais próximos, a qual você às vezes tem alguma afinidade. Converse também para saber qual é a posição deles, o que eles acham disso. Peçam a eles que dê a você uma orientação também. Aí você vai fechando esse ciclo. E aí depois o autor que fala que aí você vai ter paz. Paz na tomada de decisão. Né? Não vai ser uma decisão brusca, uma decisão que vai causar às vezes alguma ferida,
vai causar às vezes algum desconforto para você, mas você buscou aconselhamento, você orou, você esperou a vontade de Deus, você esperou a resposta de Deus, porque Deus vai te dar uma resposta. Se você clamar a Ele, Jeremias 33:3 fala que se você clamar a Ele, Ele vai te responder. Ele vai te anunciar uma resposta, vai te dar uma resposta. Então você precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus. Então você galgando, né, você subindo esses degraus, faz com que você vai tomar decisões acertadas. Porque decisões erradas nós já temos muito por aí. Estamos vendo quantas decisões. Às vezes separações no relacionamento, casamento, às vezes mudança de igreja, às vezes mudança de emprego. Então, peça a Deus direção. Peça a Deus para que dê a você sabedoria, discernimento. Converse com pessoas, seus amigos, irmãos em Cristo. Peça conselho a crente. Não tem como você buscar um conselho de alguém, você sendo crente, buscar um conselho de alguém não crente. Não tem. Você tem que buscar um crente. Fala a mesma língua, né? Fala a mesma língua. Então você busque pessoas crentes, converse com o seu pastor sobre essa decisão, para que você possa então tomar a decisão acertada. E aí ele diz aqui que a paz de Cristo, que faz o arbitramento sobre os nossos corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, os enche de tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena para a igreja de fé. Então eu vou ter o quê? Paz. Eu vou ter tranquilidade, porque eu sei que a decisão que eu tomei foi uma decisão acertada, porque Deus falou no meu coração, eu ouvi a voz de Deus, e tudo que eu fui conversando com os outros irmãos, aquilo foi casando, foi o quebra-cabeça, as peças foram se unindo, se juntando, e as coisas fluíram, e graças a Deus, Deus abençoou. Para pensar e agir, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra, a partir de sua família? Ou seja, você está convicto acerca dos propósitos que Deus tem para a sua vida? Você está convicto que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um propósito na sua vida? Você está convicto que você tem uma missão aqui na Terra e que você precisa cumprir e que Deus vai te ajudar a cumprir essa missão? Você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? Duas perguntas. Você está ciente que você vai ter oposição? Vai ter adversário nessa missão que você está para cumprir? E você tem pedido a Deus discernimento, sabedoria, para que você vença esses obstáculos? Você precisa ter. Porque senão você vai aceitar, às vezes, alguma sugestão de alguém que é seu adversário, que é seu opositor. E você não conseguiu discernir que aquela pessoa, ela é o teu opositor, ela é teu adversário. Então você precisa entender o seguinte, que a nossa missão aqui, vamos ter muitos adversários. E como eu vou, então, vencer esses adversários? Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter discernimento para vencer esses obstáculos. E esses obstáculos, irmãos, às vezes estão dentro de nós. Às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, às vezes é a mágoa, a ira, o ódio, o egoísmo. Às vezes são obstáculos que estão dentro de nós. Porque os adversários, às vezes, não são adversários que estão físicos, né? Mas às vezes são adversários espirituais, obstáculos que nós temos. E muitos deles estão no nosso coração. Por isso que eu preciso pedir a Deus sabedoria para vencer esses obstáculos que estão dentro de mim. Para que Deus possa purificar a minha mente, criar um coração puro na minha vida, né? Para que eu possa então caminhar com segurança em Jesus Cristo. Você tem procurado manter o foco, não permitindo que influências nocivas encontrem espaço na sua vida? Manter o foco. E aí Hebreus 12:2 fala, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O meu olhar deve estar voltado para Cristo. Eu preciso manter o foco em Jesus, para não permitir que influências maldosas, influências negativas, possam
ocupar o espaço na minha vida, né? Então eu tenho que manter o foco em Jesus, olhar para Cristo, buscar fazer a vontade de Cristo. Ele é o meu exemplo maior, Ele é o meu grande amigo, e às vezes o meu único amigo. Então eu preciso focar em Jesus, manter o foco em Jesus, para que o espaço da minha vida possa ser preenchido pela sua palavra, para que então outras influências negativas não venham e ocupem aquele espaço. Você tem exercido discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar desviá-lo da sua missão? Uma outra pergunta. Discernimento espiritual. Precisamos ter discernimento espiritual. O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E às vezes algumas ofertas tentadoras, algumas sugestões aparentemente boas, algumas ofertas boas, e acabo eu caindo na cilada do inimigo. O discernimento espiritual me faz purificar a minha mente, purificar o meu coração, os meus pés, né, os meus olhos. Lembra daquele corinho, cuidado o olhinho no que vê, cuidado o pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Ou seja, é esse discernimento, além de saber a onipresença de Deus, né, saber que Deus está presente em todo lugar, mas Ele também me dá sabedoria e discernimento espiritual para eu saber aonde eu vou pisar, né? Para eu saber que aquela oferta ali é uma oferta perigosa, é uma oferta tentadora, mas uma oferta que prejudicial, lá na frente pode ser prejudicial para mim. Algumas decisões, às vezes, que eu tomo no impulso e depois eu acabo me arrependendo. Então eu preciso orar, eu preciso conversar com outras pessoas para que eu possa tomar uma decisão certa, para que a paz de Deus possa reinar no meu coração e dar tranquilidade na tomada de alguma decisão e eu prosseguir na jornada com alegria e fé, confiante em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por esse momento, que Deus possa nos abençoar, que a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração profundamente, como falou ao meu, e que Deus continue te abençoando. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Nós possamos, ó Deus, manter o foco em Ti, o nosso olhar em Ti, porque de Ti vem o discernimento, vem a sabedoria, vem a proteção e vem também, especialmente, principalmente, a salvação. Então que nós, ó Deus, possamos manter o foco em Ti e termos cuidado com os adversários, com os obstáculos que surgirão por nós mantermos o foco em Ti. Que tenhamos, ó Deus, autoridade em dizer não, muitas das vezes. O não faz parte da vida e às vezes não é dito. Às vezes temos medo de dizer não, temos medo de perder a amizade por dizer não. Então que possamos, ó Deus, ter autoridade, ter convicção vinda dos altos céus para dizermos não aos adversários e dizermos sim para Ti, estarmos prontos, ó Deus, para agradar somente a Ti e fazer, ó Deus, a nossa vida uma vida no Teu altar. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.